Como o bullying transformou a minha vida. Como que eu tirei algo tão bom de uma coisa que me tirou o brilho por tanto tempo. Senta aqui que hoje eu vou compartilhar contigo todo o processo que me levou a me tornar essa mulher que eu sou hoje. Vamos começar de onde tudo isso surgiu, que foi no meu período da escola. Desde o ensino fundamental até o médio, eu sempre tentei me encaixar num padrão que simplesmente jamais ia existir pra mim. Por mais suor, esforço, dedicação que eu colocasse naquilo, eu nunca ia entrar naquela caixinha que as pessoas da bolha que eu vivia queriam que eu me enquadrasse. Isso jamais ia acontecer e acabou me levando pra uma jornada de autodescoberta que ia mudar minha vida pra sempre. Ou melhor, ia mudar totalmente a minha relação comigo mesma. Durante esse período, então, eu era lembrada todos os dias que eu jamais ia me encaixar no padrão da minha bolha, tanto por causa da minha aparência na época, tanto por causa do meu estilo, que era mais diferente desse lugar que eu frequentava. Eu nunca fui considerada bonita durante essa época e era muito zoada por conta disso. E eu acredito que isso pode ter acontecido com você, porque é a coisa mais comum, infelizmente. E obviamente que isso marcou minha vida da pior maneira possível, da mais negativa possível. Eu sentia que eu era invisível, que eu era inadequada pra estar nesse lugar. Presta atenção nessa frase, inadequada pra estar no lugar. Vê se pode, isso é muito absurdo. E minha autoestima aqui já era uma coisa pequenininha, se enterrou num buraco que eu demorei muito tempo pra encontrar de novo. Então depois de muito bater a cabeça pra entender se o problema era os outros ou era eu mesma, eu entendi que pelos outros eu nunca ia conseguir fazer nada, mas por mim mesma eu poderia mudar alguma coisa. E o meu único objetivo nessa época era poder colocar um espelho aqui na frente, enxergar o reflexo e me sentir minimamente feliz com o que eu tava vendo. Então foi aí que eu mergulhei nesse universo que hoje em dia é meu nicho de criação de conteúdo, que é o mundo do autocuidado. O primeiro passo que eu tive foi começar a cuidar das minhas unhas. Isso aqui é muito marcante pra mim, porque a primeira coisa que eu tive que fazer foi parar de roer. E era um hábito que eu tinha desde criança, então é uma coisa que quem rói unha sabe que não é fácil deixar de lado. E eu acho que mão é uma coisa muito importante pra você começar a cuidar quando você entra nesse mundo do autocuidado externo. Porque as mãos, a gente tá mexendo o tempo inteiro. O nosso olhar tá focado 24 horas por dia nas nossas mãos. Então a gente vê tanto desleixada, tanto cuidado o tempo inteiro. A gente não desvia o olhar disso. E comecei a notar que andar com as unhas de qualquer jeito, com desleixo, tava me incomodando. Foi aí que veio o meu primeiro esmalte e o meu primeiro kit pra fazer as unhas sozinha. Claramente não era perfeito, porque era uma coisa que eu tinha recém-iniciado e a gente só fica bom naquilo com prática. E, gente, eu lembro que eu fiquei tão obcecada com isso em uma época que me trouxe até uma alergia, vocês acreditam? Porque eu mudava de roupa e eu queria mudar de unha. Então, tipo, todo dia que tinha uma roupa, eu queria combinar a unha. Eu praticamente tava pintando a unha todos os dias. E no final das contas, eu acho que eu tive que ficar mais de 2 meses sem pintar as unhas por causa da alergia que isso me causou. Por isso que o equilíbrio é tão importante. Mas, continuando. Enquanto eu ia aprendendo a fazer as unhas, eu via minhas unhas crescendo, porque vocês não têm noção, gente. Eu era aquelas pessoas que eu via até o talo, ó. Sabe aquele branquinho da unha? Eu ruía até ali. Ver elas crescendo pra mim foi um grande alívio. E eu sentia que a cada milímetro que ela ia crescendo, que eu ia ficando boa em fazer as unhas, um pedacinho da minha confiança ia sendo restaurado. E eu acredito tanto que as unhas desempenham um papel tão importante na nossa autoestima, que lá no Instagram eu criei um bordão chamado Confiança na Ponta dos Dedos, para incentivar mais meninas a cuidarem dessa parte tão pequenininha, mas tão importante. Depois do cuidado das unhas, claro que veio cuidados com os cabelos, eu também caí nas famosas receitinhas caseiras, que hoje em dia a gente entende que não é o ideal, porque não tem a menor tecnologia para cuidar dos nossos fios, mas era o que tinha na época, e foi com isso que eu me introduzi nesse tipo de cuidado. Inclusive o tal do abacate que enfiavam em toda receitinha caseira, é muito mais eficaz você comer a fruta do que passar no cabelo. Mas enfim, eu fui encontrando novos produtos e entendendo o que funcionava ou não pra mim. E foi assim que surgiu a minha rotina de autocuidado. Eu colocava um pouquinho de coisa por dia durante a minha semana e toda vez que eu sentava lá pra me cuidar, pra tirar esse tempo, eu sentia que aquela feridinha que o bullying cavou em mim ia se fechando aos pouquinhos. Com o tempo fui descobrindo mais coisas, me aventurei na skincare, me aventurei na maquiagem, que inclusive quando eu descobri maquiagem, eu não poupava tempo, não media esforços pra colocar o reboco mais forte que tinha, inclusive aquele batom vermelho pra ir pra escola às 6 da manhã. Aí eu tava pedindo um pouco pra me zoarem. Mas enfim,
Foi tudo processo de aprendizagem, entendendo o que funcionava ou não. E óbvio que tudo isso por causa desse êxtase de encontrar um mundo novo, de encontrar coisas novas e entender que talvez eu poderia mudar aquilo que eu sentia por mim. Mas quando esse sentimento se apaziguou, eu entendi que a maquiagem ela estava ali como uma ferramenta para realçar o que eu já tinha de bonito. E com isso eu aprendi que o autocuidado vai muito além de estética. É sobre se reconectar, criar um momento com você mesma e lembrar que você também merece cuidado. Nessa correria que a gente vive no dia a dia, a gente coloca qualquer coisa antes da gente mesma, mas para as coisas funcionarem em harmonia, você tem que estar se sentindo bem contigo mesma em primeiro lugar antes de qualquer coisa. E com esse crescimento de rede social que a gente teve nos últimos anos, o que eu mais vejo é mulher procrastinando o autocuidado e caindo nesse ciclo vicioso que a gente já conhece, que é parar para se comparar com outra mulher. E nesse tempo perdido que você gastou se comparando com outra mulher que talvez nem seja aquilo que tá nas fotos ou vídeos, você poderia ter investido em você mesmo. E com isso você acaba enterrando aquele pinguinho de autoestima que você tinha conseguido conquistar. Mas o resumo da ópera aqui pra vocês é que hoje eu me sinto de fato uma mulher confiante, mas não porque eu tentei me encaixar naquele padrão que tentaram colocar na minha cabeça quando eu era adolescente, mas sim porque eu descobri que eu tenho valor. E também porque eu consegui conquistar aquele objetivo que eu comentei com vocês no início do vídeo, que era sentar na frente de um espelho e me sentir em paz com o meu reflexo. E cada pequena mudança que eu fiz durante esse processo foi em direção ao que eu sou hoje. Então, se nesse momento você se sente como eu me sentia no passado, fica calma que você não tá sozinha nesse processo. O autocuidado é um caminho de redescoberta e comece pequeno, comece com pequenos passos. Durante esse caminho, tente encontrar o que te faz bem e persista nesses hábitos. Porque é de em pequenos passos, em pequenos hábitos que a gente vai chegar onde a gente quer. E não seria diferente nesse universo do autocuidado enquanto você tenta reconquistar a sua autoconfiança. Enfim, as pessoas tentaram me convencer que eu não era boa o suficiente pra nada, mas o autocuidado me mostrou o contrário, me mostrou quem eu realmente sou de verdade. Se você se identificou com essa história, me conta aqui nos comentários que eu quero te ajudar nessa jornada. E aproveita para me seguir no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.